o grande convite de Deus. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Lucas, capítulo 14, versículo 15 e 16. Esse certo homem representa o Deus soberano, o Pai que em amor e graça está disposto a salvar os homens se eles responderem sinceramente o seu convite de salvação. A grande ceia simboliza o reino de Deus, como também pode ser uma figura da ceia das bodas do Cordeiro, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. Lucas capítulo 14, versículo 17. O seu servo fala de Jesus Cristo, o servo do Deus vivo, que se ofereceu aos homens como Salvador. Vinde, que já tudo está preparado. O convite de salvação do Pai para muitos se refere ao chamado para a salvação dos judeus, o qual Deus fez no Antigo Testamento. Eles foram avisados que o Messias viria a este mundo. Os judeus tiveram uma imensa oportunidade de ouvir os profetas e ao Evangelho, mas recusaram os apelos compassivos de Deus para se voltar para Ele, porque sempre resistiram ao Espírito Santo, como está escrito: Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Atos capítulo 7, versículos 51 a 52. Assim como Deus ofereceu salvação aos judeus repetidas vezes, Ele continua oferecendo a salvação a todos os gentios pecadores. Deus sabia que os judeus iriam rejeitá-lo, mas sabia também que alguns iriam responder o convite de Cristo. O convite de Deus para receber a Cristo é um chamado para a salvação, e qualquer pecador que se voltar para Ele em arrependimento será salvo. Portanto, Deus manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deus oferece salvação a todos os homens sem distinção, e esse convite continua sendo feito por meio do Evangelho de Cristo. Jesus disse: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Jesus Cristo teria salvado todos os judeus se eles tivessem se voltado para Ele, mas se recusaram em fazê-lo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus capítulo 23, versículo 37. Os judeus não estavam dispostos a receber o convite, mas Cristo estava disposto a salvá-los. Contudo, seus corações, endurecidos e cativos em seus prazeres pecaminosos, não deixaram responder ao convite do Salvador. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Lucas capítulo 14, versículos 18 a 20. Cristo ofereceu aos judeus uma salvação gratuita e graciosa, mas com muitas desculpas esfarrapadas não aceitaram a Cristo.
Não há nada de errado em comprar terras para plantar, construir, investir, ou ter uma fazenda de bois. E não é pecado se dar em casamento. Entretanto, a prioridade deles aos seus próprios negócios e os desejos prazerosos os impediu de aceitar a Cristo. Eles trataram o convite de salvação de Deus por meio de Cristo com desprezo e indiferença, sem se importarem com suas necessidades espirituais de salvação e do reino de Deus. Mas, realmente, no fundo, odiavam a Deus e a Cristo, pois queriam ser seu próprio Deus. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. João capítulo 15, versículo 24. A estrada para o inferno está pavimentada com multidões de pessoas que tinham boas desculpas, mas se recusaram em receber o convite de Cristo, pois amavam o mundo, o pecado e odiavam a Deus porque queriam ser seu próprio Deus. O desprezo e a indiferença ao convite de Deus colocará um homem no inferno tanto quanto o pecado da avareza, da fofoca, da deslealdade, da desobediência, da impureza e etc. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado. Lucas, capítulo 14, versículo 21. Deus é paciente com aqueles que ouviram ao evangelho até certo ponto, mas se continuarem na sua dureza, ele os entregará a uma mente corrompida, reprovada e banida em sua rejeição. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Lucas, capítulo 14, versículo 21. Quando um grupo de pessoas rejeitam a Cristo e ao reino de Deus, ele se volta para outro grupo, convidando-os à salvação. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Lucas capítulo 14, versículo 22. Deus quer que o pecador saiba que há muitos lugares no céu para todos que receberem seu convite, os que realmente desejam conhecer o Salvador. Deus tem grande amor e compaixão pelos pecadores e por isso deseja salvá-los. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Lucas capítulo 14, versículo 23. Como servos de Cristo, nós também, por meio da pregação do Evangelho, devemos convidar, exortar e até mesmo advertir os homens sobre a condenação eterna se rejeitarem a Cristo. Devemos tratar sempre com amor o mundo não cristão, mas avisá-lo das consequências que haverá se continuarem rejeitando o Salvador. Se uma pessoa morre sem Cristo, seria melhor que ela nunca tivesse nascido. Entretanto, sempre haverá pessoas para encher a casa de Deus. Se alguém ou um grupo rejeitar seu convite para a salvação, ele vai à procura de outra pessoa ou grupo que queira, pois o Deus de amor, em sua soberania, terá sua casa cheia e um céu completo. Mas Deus faz uma severa advertência para aqueles que rejeitam o seu convite de salvação por meio de Cristo Jesus. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas, capítulo 14. Aqueles que rejeitam a Jesus serão excluídos do banquete do céu. O céu está aberto a todos os que creem em Cristo e o obedecem. No entanto, a maioria esmagadora não querem a salvação porque pensam que não necessitam receberem a Cristo. Na verdade, são muitos orgulhosos para admitir que são pecadores e que precisam do Senhor Deus para salvá-los. Então, queridos, se porventura você ainda não recebeu o grande convite de Deus para a sua salvação, receba hoje mesmo o Salvador Jesus Cristo em sua vida. Não deixe para amanhã, porque o amanhã poderá ser tarde demais. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Ó grande Deus, Pai de amor, obrigado pelo seu convite de salvação. Portanto, Pai misericordioso, perdoa e recebe essa pessoa
que em arrependimento está se voltando para ti. Ela ouviu a tua palavra e recebeu o teu convite. Ó Espírito Santo, derrama sobre ela o novo nascimento e ajuda essa pessoa que está sofrendo, precisando de um milagre, de uma cura em seu corpo físico. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor, nosso Deus, nos permitir.